Boa tarde a todos. Este trabalho é apresentado à disciplina de Literatura Brasileira, do Romantismo ao Realismo, ministrado pela professora Francisca Vasconcelos, da Universidade Estadual do Maranhão. Hoje, abordaremos uma análise do livro de Lucília de José de Alencar. Como integrantes do grupo, nós temos Raíssa Lopes da Silva, Vivian Vasconcelos da Silva e eu, que darei início, Francisca Adriele Cruz Silva. Como enredo, nós temos esse incrível e avassalador amor que Paulo sente por Lúcia. Os dois se vê pela primeira vez durante uma festa popular da cidade do Rio de Janeiro, a Festa da Glória. E ali, ao ver Lúcia, Paulo, ele se sente totalmente encantado com a beleza daquela mulher. Que mulher elegante, tal. E ela já conhece seu amigo Sá, e Sá apresenta os dois, um ao outro. E ele decide conversar com ela, mas ela diz que não está com tempo de conversa no momento. E Paulo fica encantado com ela, e a partir dali ele resolve procurar onde ela mora, para que eles possam se conhecer melhor, porque ele ficou deslumbrado com a beleza dela. E dias depois, ele encontra o local que ela mora e resolve visitá-la. Os dois começam a conversar. E Sá, seu amigo, ele fala pra ele que Lúcia não é a mulher que ele pensa. Porque ele pensa que Lúcia é uma mulher a ser cortejada. E Lúcia, até então, ele não sabe que Lúcia é uma prostituta. E ele fala que Lúcia não é a mulher que ele pensa. E ele continua a visitá-la. Dias depois, Sá, para que Paulo possa conhecer realmente quem é Lúcia, Sá, ele propõe um jantar e ele convida Lúcia, convida Paulo e outros amigos. E ali eles acabam se embriagando, bebendo, e Lúcia, ela expõe seu corpo a todos ali em volta da mesa. E Paulo fica muito decepcionado com tudo aquilo. E ele conversa com ela. Ele fala que não gostou do ato dela. Mas isso não faz com que ele desista de conquistar ela. E ele diz que ama ela, que gosta dela e queria que ela fosse só dele. E Sá, intrigado com tudo aquilo, ele resolve contar a verdade para Paulo e fala que ela é uma prostituta. E isso não faz com que Paulo deixe de procurá-la, porque ele está totalmente, perdidamente apaixonado por ela. E ele sempre se declara para ela, diz que gosta dela e tal, e ela começa a esnobar todo esse amor. Tempos depois, ela começa a confiar em Paulo, e os dois começam a conversar mais ainda, e Lúcia, com tudo isso, ela resolve mudar de vida e se entregar ao amor de Paulo. E ali, ela vende sua casa luxuosa, melhor dizendo, e compra uma casa simples, uma casa modesta. E os dois começam a conviver juntos. E ela começa a confiar nele, e ela resolve contar toda a verdade para ele, contar realmente a história dela, quem é ela. E ela conta que Lúcia, aquele nome não é o nome dela, é o nome de uma amiga dela que morreu, e ela fingiu a própria morte dela, em relação à amiga dela, e pegou o nome da amiga dela. O nome da amiga dela era Lúcia, o nome dela é Glória. E ela conta que no ano de 1850 houve um surto de febre amarela. Toda a família dela foi contaminada e ela se vê como pagar os medicamentos sem trabalho, sem emprego, porque ela era uma criança muito nova. Ela tinha apenas 14 anos. Ela resolve se entregar à prostituição pela primeira vez. E ela conta para o seu pai. E seu pai, sabendo de tudo, resolve expulsá-la de casa. E sem saída, ela continua se prostituindo. E ela cai nessa vida de prostituição.
Oh, meu Deus. Tempos depois, ela engravida e ela fica doente. E quando ela se vê totalmente sem saída pra vida, ela acha que vai morrer, que realmente ela morre, ela conversa com Paulo. E a única saída que ela tem pra não morrer é fazer um aborto. Ela decide não abortar. E a Alice, vendo naquela situação, ela decide conversar com Paulo, né? Novamente. Ela diz pra ele que é melhor se casar com a irmã dela mais nova, que convive com eles dois até então. E porque ela já tá achando que vai morrer e tal. E ele disse que não é assim, não aceita isso. E tempos depois ela morre e ele fica cuidando da irmã dela. A irmã dela que convivia com eles dois. E ele cria ela como se fosse filha dele. 6 anos depois ela casa, a Ana, que é a irmã de Lúcia. De Lúcia não, de Glória, que o nome dela é Glória. E ela casa, né? A Ana. E ele continua triste por nunca esquecer ela, a Lúcia. E ali termina a história. Ele vive perdido do amor mesmo depois da morte dela. E tudo acontece, o tempo narrativo é eminente, cronológico. Os acontecimentos acontecem em uma ordem normal, com a sequência natural de horas, dias, meses e anos. O cenário acontece no Rio de Janeiro, como eu já falei. E há referência de locais como bairro Santa Teresa, Rua das Mangueiras, e a referência da população, e a festa, a referência da festa da Glória, que é a festa em que os dois se conhecem. Tem também os teatros, as lojas, enfim. Boa tarde, meu nome é Vívia e eu irei dar continuidade à análise falando sobre o narrador. A história ela é narrada em primeira pessoa por Paulo. Ele é um narrador autodiegético, narrador protagonista, ou seja, ele participa da história e é um dos personagens principais. Na obra, ocorre a estratégia do autor. O romance de Paulo e Lúcia é contada através de uma carta enviada para o pseudônimo de Alencar, que foi depois da publicação de Lucília que José de Alencar dava início à sua série de chamados perfis femininas. A utilização de pseudônimo foi para que não houvesse a culpa de publicar um romance assim e ser mal visto, por Paulo se envolver com a cortesã e diante de uma sociedade totalmente preconceituosa. Bom, irei dar continuidade falando um pouco sobre a linguagem da obra Lucília de José de Alencar. Na obra Lucília são registradas muitas inovações acerca da língua, né? São escritas que não se utilizavam antigamente em Portugal, e a linguagem de Lucília é uma linguagem poética, é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem com frases muito bem trabalhadas e melosas. É uma obra com a linguagem culta, porém essa linguagem sofreu sim modificações devido às modificações linguísticas que aconteceram entre o português europeu e o português brasileiro. Os personagens que compõem a obra são alguns personagens principais e personagens secundários. Os personagens principais são Lúcia, Paulo e Sá, e os personagens secundários são Ana, Cunha, Laura, Nina, Couto, Roxinha, Jesuína e Jacinto. Lúcia, o nome dela é Maria da Glória, nome de batismo. Ele é protagonista da história, a cortesã mais rica da corte. Paulo, ele é personagem narrador, é ingênuo e que se encanta por Lúcia. A Ana é a irmã de Lúcia, a irmã mais nova, e a que fica aos cuidados de Paulo depois de sua morte. Sá e Cunha, eles são amigos de infância de Paulo, e Sá foi o responsável por apresentar Lúcia a Paulo. Sá e Cunha também, ambos são amantes de Lúcia. Laura e Nina são as meretrizes amigas de Lúcia. Couto, ele é um homem de idade
e que foi o que se aproveitou da inocência de Lúcia quanto mais nova, quando deu início à vida de meretriz. Roxinha, ele é o mais velho, prematuro e libertino. Jesuína ajudou Lúcia quando ela foi expulsa da casa dos pais dela. E Jacinto cuidava dos negócios de Lúcia, vendendo as joias que ela ganhava. Irei falar um pouco sobre a importância da obra. A obra Lucília é um clássico da literatura brasileira do século XIX, mas com traços do realismo, que tem como exemplo a corrupção da sociedade, uma tensão entre o amor e dinheiro e um final moralizante e tramas sobre amor e morte. O romance de José de Alencar, ele retrata a sociedade conservadora da época, punindo Lúcia com a morte, que a morte teria sido a consequência dos erros cometidos por ela. E também ele faz uma crítica, colocando no centro da narrativa essa mulher forte, que conseguiu virar o jogo e também que conseguiu se impor diante dos homens, né, naquela época. A importância dessa obra se dá pelo fato de que ela possui uma crítica sobre a sociedade, e essa crítica ela não é apenas retratada no relato do narrador. Ela está indiretamente presente as atitudes e os valores que são mostrados pelos personagens ao decorrer da obra. Essa obra ela apresenta também uma transformação da visão romântica da mulher naquela época, e porque Lúcia era totalmente o oposto da visão que se tinha das mulheres, de qual moral as mulheres deveriam ter e sobre como elas deveriam agir, de acordo, né, com como era tratado o gênero feminino nessa época. E Lúcia, ela era uma mulher excêntrica, ela era uma mulher que tinha vontade própria, ela tinha opinião própria. E no desfecho dessa obra foi apresentada as atitudes típicas da visão da mulher romântica, e o ápice acontece na morte de Lúcia, porque a salvação para uma mulher cortesã como ela seria a morte. Chegamos ao fim do nosso trabalho e essas são as nossas referências.